A todos, agradecemos desde já a participação importante de cada um de vocês para abrilhantar essa reunião. O brilho maior da reunião não é simplesmente a transmissão dos conteúdos, mas sim a participação efetiva de todos. É a união de todos vocês e a presença de todos vocês que dá um brilho especial a essa ocasião. Nós vamos começar com um tema bem importante. É a ordem do dia, é o tema do momento, que nós estamos às portas, muito bem, Ivan, Nissan, Milagres e Maravilhas, nós estamos às portas de Nissan. Nissan não é só a marca de um carro, aliás, o meu carro, Gran Livina, não é o meu carro, da minha esposa, Gran Livina, da Nissan. Nissan é um mês e é o primeiro de todos os meses. Todos os meses são especiais no calendário judaico, mas especialmente, tem alguns meses, especialmente 4 meses, que é o mês de Nissan, o mês de Tishrei, o mês de Kislev, 5, né, eu diria, dos 12, o mês de Tammuz e o mês também de Adar, que agora estamos saindo do mês de Adar. Então, o mês de Nissan, juntamente com o de Tishrei, são dos 2 mais importantes do calendário judaico. Nós temos uma mitzvah, que é a primeira mitzvah, o primeiro preceito bíblico aparecendo nesse mês. Os judeus, ainda antes de serem libertos da escravidão, ou ainda antes de saírem do Egito, na verdade eles já não eram mais escravos, mas ainda antes do total êxodo, que é chamado em hebraico Yetziat Mitzrayim, na saída do Egito. Antes mesmo de saírem do Egito, eles ganharam a primeira mitzvah da Torá. Qual é a primeira mitzvah da Torá? Contarem os meses. A partir do mês de Nissan, a santificação do mês, que era feita posteriormente na época do Beit Din Agadol, do grande tribunal rabínico em Jerusalém, que era a contagem do mês e pelos testemunhos, depoimentos de 2 testemunhas que chegavam depondo que viram o ressurgir da lua com o começo do mês. É uma mitzvah da Torá nós demarcarmos, apesar de Deus ter transmitido a Moshe um calendário fixo até o ano 6000, nós estamos no 5.781, ou seja, faltam 19 anos para o ano 6000, mas até o ano 6000 tem um calendário fixo. Mesmo assim, Hashem pede para o povo de Israel para fixar o mês a partir do mês de Nissan. E o mês de Nissan na Torá é chamado primeiro mês. Por que é o primeiro mês? Judeu é complicado. A virada do mês é em Tishrei, mas o primeiro mês é Nissan. Há uma diferença de 6 meses entre Nissan e Tishrei. Por quê? Por que Hashem escolhe o primeiro mês, o mês de Nissan, como sendo de uma contagem de 12 meses, o primeiro mês? É uma homenagem ao nascimento do povo de Israel. Eu tenho 5 filhos. Meu filho mais velho vai fazer 30 anos e minha filha mais nova tem 17 anos. Quando meu filho mais velho nasceu, nós tirávamos 1 milhão de fotografias, porque era o primeiro filho. Então, assim, acompanhávamos pelas fotos
desde o primeiro dia, a primeira semana, o primeiro mês, o primeiro passinho, o primeiro dentinho, o primeiro banho, o primeiro isso, o primeiro aquilo. Isso foi o primeiro filho. No segundo filho, as fotos eram bem mais reduzidas. Na Rutinha, a terceira filha, o Ari, o Yossi, o Ari, a Rutinha, menos ainda. O Moishe, menos ainda. Quando chegou na Mimi, a gente precisava procurar muito as fotos, a Miriam, porque era difícil a gente encontrar fotos, né? Então, na verdade, a homenagem de Nissan como o primeiro mês do calendário judaico é Deus fazendo uma homenagem ao nascimento oficial do povo de Israel. Antes dos judeus serem libertos, eles eram os filhos de Israel, o segundo nome de Jacó, os hebreus. Mas quando eles nascem como povo, é na saída do Egito. E o Rebbe nos lembrou, há 27 anos atrás, em alguns pronunciamentos públicos, de que Nissan é formado, Nissan se escreve com Nun, a primeira letra, Yud, a segunda letra, Samer, a terceira letra, e Nun, a quarta letra. As vogais são pontinhos que dá para ler sem os pontinhos, né? Como se escreve hoje em dia no Zap, se escreve casa, vou para casa, escrevo CZ, ou você, VC, você é mais São Paulo, o resto do Brasil é mais tu, né? Mas a gente escreve por monossílabos e, em geral, mais consoantes do que vogais. Então, Nissan é Nun, Yud, Samer e Nun final. E o Rebbe explica que Nissan é composto, o mês de Nissan, de 2 Nunim. O Rebbe explica, parafraseando os sábios, de que o primeiro Nun está ligado com Nissim. Nissim significa milagres. E o segundo Nun está ligado com Niflaot. Niflaot significa maravilhas. Qual é a diferença entre milagres e maravilhas? Milagres podem ocorrer dentro da natureza. Maravilhas é um tipo de milagre tal que o próprio milagre regular é considerado como algo natural perto de uma maravilha, que é um milagre totalmente extraordinário e sobrenatural. Um exemplo de um milagre, que é pela natureza, existem registros históricos de que, numa certa ocasião, no ano de 1700 e alguma coisa, eu já comentei isso aqui anteriormente, um grupo de judeus estava sendo condenado por auto da fé em Lisboa, Portugal, e iriam ser queimados vivos. Naquele exato momento, houve um terremoto, todo mundo saiu correndo, inclusive os judeus que seriam queimados vivos. Eles foram salvos por um triz. Por um lado, por outro lado, um milagre revestido na natureza. Terremotos ocorrem de vez em quando, mas o milagre foi o fato do terremoto ter ocorrido exatamente quando esses judeus seriam queimados vivos em Lisboa. Eles foram salvos pelo terremoto. Então, essa é uma ideia de milagre revestido na natureza, como existem em vários casos na própria Torá. Mas existe um milagre totalmente acima da natureza. E o Rebbe diz que está escrito no Talmud uma frase de efeito. Em Nissan, o povo de Israel foi redimido, e em Nissan, futuramente, ele haverá de ser novamente redimido. Vem qual que é a diferença entre Nissan e Tishrei, os 2 meses mais importantes? Então, a Hassidut, a filosofia hassídica, baseada na Kabbalah, nos explica, que diz o seguinte: em Nissan, existem 2 dinâmicas do homem e de Deus, da relação do homem com Deus. Existe uma dinâmica chamada, na linguagem cabalística do Zohar, Itareruta diletata, que causa Itareruta dileila. Existe o contrário, Itareruta dileila, que causa Itareruta diletata. Traduzido em hebraico, eu falei em aramaico, agora em hebraico. Iturerut shel mata, que causa Iturerut shel mala, e vice-versa, Iturerut shel mala, que causa Iturerut shel mata.
O mês de Tishrei é um despertar de baixo que causa e ocasiona uma revelação maior de Deus no julgamento de Rosh Hashanah, Yom Kippur, do período festivo de Sukkot, Simchat Torah, etc., com perdão do povo de Israel e, por extensão, de toda a humanidade. Como nós sabemos que nós somos perdoados em Rosh Hashanah e Yom Kippur? Tanto judeus como indistintamente judeus e Bnei Noach? Muito simples. O pior dos decretos, Deus os livre é a morte. Se a pessoa sobreviveu mais um ano, significa que pelo menos no decreto mais pesado ela se livrou, que é da morte. Em geral, é no Rosh Hashanah e Yom Kippur que é decidido decretos mais pesados. Então, a gente é muito otimista e positivo, com muita fé e confiança, como o Rebbe costumava dizer, que é uma máxima, um lema da filosofia hassídica, vou falar em Yiddish, uma língua parecida com o alemão, Tracht gut wird sein gut. Pense positivo